Para falar em Pentesileia, eu deveria começar descrevendo o ingresso na cidade. Até alcançá-la, você permanece do lado de fora. Depois de passar sob uma arcada, você se encontra dentro da cidade. Se você acredita nisso, engana-se. Pentesileia é diferente. Edifícios pálidos que dão costas para prados insípidos, entre paliçadas de varas e telhados de zinco. Mas a cidade onde se vive, você pergunta. Pentesileia é apenas uma periferia de si mesma e seu centro está em todos os lugares. Brasília, a cidade construída pelo governo de Juscelino Kubitschek, como parte de seu notório plano de metas, que previa reorganizar o poder no Brasil dos anos 50, permanece como capital até hoje. Planejada por Lúcio Costa e desenhada por Oscar Niemeyer, a URB mostra com clareza os objetivos de seu planejamento: criar uma cidade moderna e inovadora. Apesar do sucesso inicial, bastaram alguns anos para que a insustentabilidade do projeto fosse evidenciada. Brasília começou a ser construída em 1956, a partir do plano piloto de Lúcio Costa. A construção visava não somente trasladar a capital nacional para o centro do Brasil, mas também criar uma cidade funcional que seguisse a estética modernista do século XX. A justificativa utilizada pelo governo da República para tal medida foi a de inclusão econômica do centro-oeste do país, porém ao longo do processo de edificação da capital, percebeu-se uma razão política predominante, que visava a descentralização das forças que se opunham ao governo. A planta estabelecia a construção em dois eixos principais, o eixo monumental e o eixo rodoviário. O primeiro articulando os edifícios do governo e o segundo organizando as residências e áreas de lazer. Para esta construção, todo o entorno da região foi mobilizado. Houve um grande subsídio governamental para a estruturação da nova capital, que também foi apoiada pelos latifundiários locais, visto que esses se beneficiavam pela valorização de suas terras, próximas ou pertencentes ao novo Distrito Federal. A partir desse processo, iniciou-se uma marcha para o oeste, de Goiás Velho com destino a Goiânia, gerando um polo de desenvolvimento local e tornando Brasília um centro de gravidade orbitado por centro de realidade agrária. Durante a edificação de Brasília, 500 mil trabalhadores de inúmeros pontos do país foram à capital. Apelidados candangos, não havia planos de incluí-los como parte da cidade final. Os candangos foram alocados na região que futuramente seria o Lago Paranoá, para que fossem desalojados com o término da construção da capital. No relatório do Plano Piloto de Brasília, menciona-se que o tamanho da cidade é limitado. Seu crescimento após 20 anos se fará pelas penínsulas e por cidades satélites, evidenciando a consciência de um futuro surgimento de cidades menos desenvolvidas ao redor, que acabaram por abrigar os trabalhadores segregados. Atualmente, percebe-se isso pela existência de regiões como a Ceilândia, que representam a exclusão e frequentemente abrigam migrantes de baixo poder econômico. Talvez acreditando no pouco provável fato de que as cidades satélites seguiriam o eixo de desenvolvimento da capital, não houve esforços para evitar a exclusão. A única medida relacionada à situação dos candangos foi a construção de um monumento em sua homenagem na Praça dos Três Poderes. Em Brasília, tanto atualmente como em sua origem, percebe-se claramente a relação da arquitetura de Niemeyer com a organização do poder. Observa-se o sistema de um regime democrático, que se organiza através da divisão do poder em três, sendo eles legislativo, executivo e judiciário. Niemeyer articulou seu projeto arquitetônico de forma que os três ficassem juntos na Praça dos Três Poderes, espaço constituído por diversos edifícios: o Palácio do Itamaraty, o Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Panteão da Liberdade e Democracia e o Espaço Lúcio Costa, cada um exercendo uma determinada função para a concentração do poder federal na capital. O Congresso Nacional é a sede do Poder Legislativo brasileiro e está representado por 3 edificações, sendo 2 dessas abóbadas, uma côncava, Senado Federal, e outra convexa, Câmara dos Deputados, que exercem o papel de plenários da sede do Legislativo e simbolizam o poder e a relação de contrapesos implícita no sistema bicameral. A última edificação é composta por 2 torres verticais, responsáveis pela parte administrativa e que compõem o espaço de funcionamento legislativo. O Supremo Tribunal Federal é a sede do Poder Judiciário e sua arquitetura transpassa a sensação de flutuação. A hipótese de que tal sentimento se deve ao pensamento republicano, de que a justiça deve estar acima dos homens e regê-los conforme as leis. Finalmente, o Palácio do Planalto abriga o gabinete do Presidente da República, sendo a sede administrativa presidencial e onde está concentrada a articulação do Poder Executivo.
Os traços curvilíneos modernistas dos edifícios e das ruas da cidade trouxeram a visão de uma urbe distinta e, logicamente, moderna. Entretanto, essa modernidade foi relativa apenas ao seu período de construção. O plano urbano que trazia o progresso na década de 50 já não prospera como antes, e Brasília não é mais vista por todos como um símbolo do progresso. A capital passou por um fluxo migratório de cidadãos muito maior que o esperado e, por ter sido tombada como patrimônio da humanidade, não pode ser alterada para que sua rede rodoviária comporte o excedente demográfico, gerando trânsito com frequência. A Torre de TV de Brasília, antes um ícone da inovação comunicacional e sendo o ponto mais alto da cidade, já não transmite a mesma ideia que no passado. Com a participação do poder midiático cada vez mais forte no cenário político brasileiro, a torre pode ser vista como um edifício que corresponde a esse quarto poder. Para perceber essa influência da mídia, basta traçar um paralelo com a cidade grega de Atenas. Nela, o ponto que permitia visualizar toda a cidade era a Pnyx, área onde se votavam propostas para o bem público, propósito claramente distinto do mirante da torre em Brasília. Ademais, surge o tópico da desigualdade social. Segundo o índice Gini, que é a média relacionando as diferenças de PIB e de salário em um país, o Brasil é o país mais desigual da América do Sul, e o entorno de Brasília explicita esse dado. A região da Ceilândia, adjacente ao plano piloto, torna evidente o índice Gini brasileiro. Sendo a segunda maior favela do país, é interessante que se localize próximo à cidade que tem todos os bairros e ruas planejadas, com superquadras que buscam contemplar todas as necessidades do cidadão, de maneira prática, como idealizou o JK. A idealização, entretanto, se restringiu ao sentido literal da palavra. Brasília trouxe o futuro apenas para aqueles que nela vivem, atirando seus arredores no atraso e na exclusão social. Nota-se ainda que o futuro local durou pouco, visto que hoje Brasília é assolada pelos mesmos problemas que outras inúmeras cidades brasileiras. Resta perguntar se a capital livrar-se-á dessa condição, e como planejado inicialmente, torne-se o símbolo do progresso brasileiro.